Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu disponibiliza para a gente discutir os temas principais da Bahia. Pode ser economia, negócio, pode ser turismo, terceiro setor, pode ser a empregabilidade. E eu tenho aqui hoje um convidado que pode conversar com a gente sobre esses variados temas. Afinal, tanto na parte de militante do sindicalismo ativista, quanto na parte de mandatário de um mandato parlamentar aqui na capital, ele tem grande influência no cotidiano de Salvador. Estou falando de Augusto Vasconcelos, vereador pelo PCdoB e também ouvidor-geral da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, Augusto, aqui no Linha de Frente. Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui no seu programa. Agradeço imensamente o convite. Parabenizo toda a equipe e a TV Aratu por mais essa edição. Muita gente conhece você da luta, da militância, através do Sindicato dos Bancários. Muita gente também te conhece pelo mandato parlamentar. Agora, o que para mim e para muitas pessoas é novidade é você no cargo de ouvidor-geral da Câmara. Isso funciona como? O que é que uma ouvidoria faz no âmbito parlamentar? O ouvidor-geral da Câmara ele tem o papel exatamente de fazer uma aproximação entre o poder legislativo e a sociedade. É exatamente a escuta da população. Desde que eu assumi a ouvidoria da Câmara, eu fui eleito pelos meus colegas parlamentares através de uma eleição da mesa diretora da Câmara e depois eu fui reeleito neste cargo. E como ouvidor, a gente tem a atribuição de fazer esse diálogo com os diversos problemas que temos na cidade. Nós já atendemos mais de 1.300 solicitações em Salvador, conseguimos resolver mais de 60% dos casos que chegaram na ouvidoria. É evidente que são muitas questões, tem temas que não dependem apenas do Poder Legislativo, mas nós temos nos empenhado junto com uma equipe muito dedicada para buscar as melhores soluções possíveis para o nosso município. Salvador é uma cidade imensa, né? Imagine quantos problemas tem em diversas ruas, diversos bairros, questão de transporte, de saúde, de educação, as pautas de esgotamento sanitário, asfalto, problemas de iluminação. Então são inúmeros temas que nos chegam todos os dias. Não tem uma questão que chega até a ouvidoria que fica sem resposta. Isso é muito importante você falar, porque dá a noção de que o poder público está olhando pela sociedade. Quando você traz um dado como esse de 1.300 ocorrências, denúncias, você está falando em qual período? Eu estou falando do período que eu assumi a ouvidoria para cá, há pouco mais de 2 anos. É evidente que são demandas coletivas, tem demandas também individuais que nos chegam através dos canais, mas eu estou listando aqui 1.300 solicitações coletivas de problemas os mais variados, desde questão de poda de árvore, passando pela falta de um profissional de saúde numa UPA, questões de transporte, linhas de ônibus que foram cortadas, os temas do IPTU, as questões ambientais, inclusive a ouvidoria, além de fazer esse tipo de atendimento às questões coletivas, nós realizamos audiências públicas, inclusive realizaremos agora uma audiência para tratar do processo dos impactos ambientais das novas construções que estão acontecendo em Estela Maris, na Praia do Buracão e entre outras localidades de Salvador. Eu quero conversar, me deter sobre isso, porque é um tema que faz parte do presente e pode afetar bastante o futuro da capital. Antes, fazendo a conta rápida aqui, se você pegar 1.300 ocorrências em pouco menos de 2 anos, dá mais de 50 por mês, ou seja, é um mecanismo ativo, pujante, que a Câmara tem, um canal de comunicação que a Câmara tem com a sociedade. Ao meu ver, a sociedade está confiando no seu trabalho como interlocutor, tanto com outros vereadores quanto com outros órgãos do Executivo, até do Judiciário. É assim que funciona? É verdade, Pablo. Inclusive, o trabalho da ouvidoria aumentou bastante. Temos uma equipe enxuta na Câmara de servidores de carreira que compõem esse trabalho junto comigo e nós temos nos dedicado para dar respostas a todos os pedidos. Nem tudo nós conseguimos resolver e é bom a gente falar isso para o cidadão e a cidadã, porque nem tudo depende só do Poder Legislativo, mas temos batalhado para que o Executivo, quando necessita encaminhar alguma demanda, seja até governo estadual, governo federal, a gente não se exime da tarefa de buscar uma solução para o cidadão nas mais variadas questões que chegam até a ouvidoria da Câmara. A verdade é, chegou na ouvidoria, você vai ter uma resposta. Vai ter uma devolutiva para os questionamentos que nos chegam. Esse é o nosso compromisso. Então você já percebeu que está aqui ao meu lado um político que conhece bem dos problemas atuais de Salvador. Não são poucos os problemas, você mesmo já antecipou. Um dos primeiros que a gente pode mencionar é a volta da possibilidade de construções dos chamados espigões
na orla de Salvador. Esse assunto parecia já ter sido superado em outros momentos, muita mobilização, sobretudo a respeito da possibilidade de sombreamento da orla, mas recentemente já vimos alguns empreendimentos que estão gerando uma mobilização popular contrária. Como é que você está enxergando isso? Você já citou Stella Maris, já citou Praia do Buracão, agora tem a volta do Lavi no Porto da Barra, que veio remodelado, o projeto veio remodelado. De que maneira a Câmara Municipal está avaliando e analisando essas construções? Importante, Pablo. Primeiro, eu quero registrar que, como um cidadão atuante na causa em defesa do emprego, há muito tempo que eu luto, inclusive, para estimular a construção civil. E tenho até opiniões relacionadas ao desestímulo que existe na atualidade em razão dos altos valores do IPTU e do ITV. Mas isso nós podemos conversar daqui a pouco. Mas eu queria registrar que nós não podemos permitir qualquer tipo de construção. Precisamos assegurar critérios que preservem a questão ambiental e os interesses de toda a sociedade. Construir prédios com torres muito altas, bem próximos da praia, como querem alguns empresários, na Praia do Buracão, na Praia de Stella Maris, pode trazer danos ambientais irreversíveis. É necessário que a gente esteja atento para a apresentação dos estudos de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, tem repercussões no trânsito, no esgotamento sanitário, no sombreamento da praia. A praia é importante, inclusive, que a gente discuta, porque se você promove sombreamento, você pode gerar doenças para a população, porque o sol é um importante agente para combater fungos, para combater bactérias. Se você sombreia a praia com prédios muito altos, você, além de gerar um desconforto para um banhista, para as pessoas que ali frequentam, além de tudo, você acaba muitas vezes privatizando o acesso à praia, porque aqueles prédios dificultam a locomoção das pessoas para chegar até a praia. Você também pode promover a proliferação de doenças. E é sobre isso que nós queremos tratar em audiências que já estão marcadas para abordar essas questões com especialistas, com professores da universidade, pesquisadores, oceanógrafos, biólogos, pessoas que se debruçam sobre essa questão, urbanistas, para que a gente possa analisar esses alvarás de construção à luz do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, bem como da legislação ambiental atualmente em vigor. Aí agora você veio com um tema que eu queria mencionar, porque é da extrema importância. Antes, como você mesmo falou, pode atrapalhar banhistas, pode atrapalhar humanos e pode afetar todo o ecossistema, a fauna, a flora. Tudo isso começa a ser mexido no momento que o homem, o bicho homem, intervém dessa maneira. Só que você falou do PDDU, um plano diretor que foi discutido há praticamente 8 anos, ou seja, ao meu ver, já está na possibilidade de revisão. E PDDU, no imaginário popular, Augusto, você sabe muito bem, as pessoas entendem apenas como construção de prédio. Só que PDDU é uma coisa muito maior, é um plano diretor de desenvolvimento urbano, engloba do saneamento básico até a urbanização. O que é que você enxerga do PDDU de Salvador atual e em que ponto a gente pode chegar se a gente não discutir bem o PDDU? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é uma das leis mais importantes de um município e ele tem um prazo de validade definido nas suas respectivas leis municipais e também no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. O PDDU de Salvador deve ser revisto até o próximo ano, em 2024. Tendo em vista que ele já completará 8 anos, como você bem citou. O prefeito tem anunciado que não pretende fazer a revisão do PDDU, o que é lamentável, viola a lei do município, porque o próprio PDDU, atualmente em vigor, estipulou o prazo de 8 anos para sua revisão. Ele tem usado o argumento de que a lei federal estipula um prazo de 10 anos. É verdade que o Estatuto da Cidade fala em até 10 anos. Ele não obriga que as revisões sejam com 10 anos. Como existe uma lei em Salvador que definiu o prazo de 8 anos para revisão, ele tinha que cumprir a lei municipal. O prefeito tem que cumprir a lei da cidade. Então nós estamos lutando para que o PDDU ele seja revisto. Nós queremos um PDDU que ajude no desenvolvimento da cidade, que paute a questão do transporte, que discuta a ocupação do solo, mas que leve em consideração os interesses maiores da população. Não adianta, pessoal, nós fazermos cimentar
as proximidades da areia da praia, não adianta desmatar áreas importantes, como existem projetos, inclusive, que envolvem a região de Pituaçu, ali do Vale Encantado, entre outras áreas da cidade, porque as repercussões serão para toda a população. Precisamos de uma política urbana que garanta a função social da propriedade, onde quem não tem casa para morar passe a ter casa, onde a gente tenha infraestrutura de moradia, principalmente nos bairros populares, com esgotamento sanitário, com transporte próximo, com unidades de saúde, com educação para as nossas crianças, com creches de acolhimento. Tudo isso o PDDU discute, porque, como você bem disse, o PDDU não é uma letra fria de uma norma, é uma norma que vai orientar todo o desenvolvimento do município. Lamentavelmente, o PDDU aprovado e que está atualmente em vigor, que foi aprovado na gestão Assemineto, ele passou sem ampla discussão com a população. A verdade é que as audiências foram atropeladas e o debate que aconteceu durante a votação do PDDU, na época, na Câmara Municipal de Salvador, foi muito insuficiente. Votações, inclusive, que aconteceram na calada da noite. Então é necessário a gente rever o PDDU para que ele possa ser um instrumento de desenvolvimento com sustentabilidade e não um instrumento de destruição para atender interesses de algumas poucas empresas ou de algumas famílias que querem lotear a cidade para definir seus negócios econômicos sem levar em conta os interesses maiores da população. Estamos conversando hoje no Linha de Frente com o ouvidor-geral da Câmara de Salvador, o vereador Augusto Vasconcelos, do PCdoB. É importante falar que ele é de oposição no âmbito municipal. O PCdoB está aliado ao PT no âmbito estadual, no âmbito municipal faz oposição a Bruno Reis. Só que Augusto, e aí eu posso falar porque já temos contato, entrevistador, jornalista, político há muito tempo, procura fazer uma oposição crítica, porém consciente, sem ser aquele negócio de quanto pior, melhor. E aí não dá nem para a gente dialogar, porque a gente não percebe, quando é assim, a gente não percebe que a pessoa quer o bem da cidade, quer só atrapalhar os outros. No seu caso, eu vejo diferente. Sobre o PDDU, uma pergunta política, antes da gente passar sobre um tema importante, que é o tema de imposto, taxa. Você acha que se houver a votação de uma revisão do PDDU antes da eleição, isso desgasta o prefeito? Só desgasta se ele estiver pensando em fazer um PDDU contrário aos interesses da maioria do povo. Talvez aí seja o X da questão. Acho, inclusive, que votar o PDDU antes da eleição, ou até mesmo no próximo ano, pode ser pós-eleição, não tem problema. Mas nós precisamos fazer com que o PDDU seja a pauta, inclusive, do debate eleitoral. Qual é o projeto que existe na Prefeitura para a reconstrução de Salvador? Porque o fato, Pablo, é que nos últimos anos, Salvador está em franco declínio. Nós perdemos posição em relação à Fortaleza. Salvador já foi ultrapassada por Fortaleza. Fortaleza, inclusive, colocou 10% do PIB acima do de Salvador. Nós vivemos hoje um declínio da nossa produção industrial. Para a gente ter noção, em 2013, Salvador produzia mais de 8 bilhões de reais na área da indústria. Em 2020, a última estatística do IBGE aponta que chegamos a 6,5 bilhões, ou seja, perdemos em termos nominais, não só em termos percentuais. A cidade perdeu economicamente nos últimos anos. Então, para recuperar o tamanho que Salvador já teve, para recuperar o prestígio de Salvador, porque tem a ver com empregos, com geração de distribuição de renda, nós precisamos retomar o caminho do crescimento. Você bem citou, eu sou um professor universitário, né? Eu sou um advogado há mais de 20 anos, eu tenho um compromisso com esse mandato, eu não quero fazer desse mandato um espaço para fazer a crítica infundada, busco estudar as matérias, tenho me dedicado muito para essa tarefa de parlamentar, quero ser o vereador que eu gostaria de eleger, tenho buscado fazer isso, e tenho me dedicado e me esforçado, e como você bem citou, então me debruço sobre essas questões. E o fato é, toda vez que eu busco estudar caminhos para Salvador retomar o desenvolvimento econômico, estuda os documentos que a própria Prefeitura expediu, como é o caso do Plano 500, a gente não vê uma alternativa muito nítida sobre essa retomada. Salvador apostou tudo no entretenimento e no turismo. São áreas fundamentais, áreas importantes, mas que não sustentam uma cidade. Para a gente ter um exemplo muito prático, Paris, Nova York, que são cidades que recebem um volume de turismo muito maior do que Salvador, não vivem só de turismo e entretenimento. São cidades que têm um forte peso industrial, seja através da sua região metropolitana, seja na própria cidade. São cidades que apostam em inovação, em tecnologia, são cidades que apostam no desenvolvimento científico,
para poder garantir subsistência e renda para os seus moradores e para quem vive no entorno. Foi bem mencionado, o Paris, eu posso falar que eu acompanho esses dados, Paris recebe 5 vezes mais turistas, não é do que Salvador, é do que o Brasil inteiro. Ela é um verdadeiro país em termos de turismo e é importante saber que ela se debruça sobre outras atividades econômicas. No momento que você fala dos dados da queda de Salvador no ranking, eu preciso também lembrar que Salvador perdeu mais de 200 mil habitantes em população absoluta, isso é censo do IBGE de 2022, e Salvador perdeu em índice de competitividade, por exemplo, para cidades do interior do Ceará, para cidades pernambucanas. Salvador saiu do ranking do top 10 da competitividade no Nordeste. A que se deve isso? Eu atribuo isso a uma série de fatores, mas um dos fatores que nós podemos enfrentar de maneira direta é a questão tributária da cidade. Salvador virou um ambiente hostil para novos negócios. Basta dizer que em 2013 foi aprovada uma nova lei do IPTU que promoveu um aumento estratosférico dos valores cobrados desse tributo aqui na cidade, criou inclusive aberrações, porque moradores de um mesmo condomínio e até empreendimentos comerciais no mesmo prédio pagam valores completamente discrepantes. Como ouvidor-geral da Câmara, eu tenho visitado bairros, condomínios e feito algumas reuniões, fizemos já 3 audiências públicas na Câmara Municipal e eu tive a oportunidade de ver boletos de IPTU de moradores de um mesmo condomínio que moram no mesmo metro quadrado, mesma quantidade de tamanho de cada apartamento e pagam valores 7 vezes mais caros que o seu vizinho. Vou explicar isso, quer dizer, mudou a torre, mudou o valor, o parâmetro, o índice, é isso? E a explicação está em uma lei mal feita, uma lei que promoveu esse anacronismo da cobrança tributária do IPTU da cidade. Tem sido uma queixa recorrente do setor da construção civil, porque você inibe novos negócios. Porque se você comprar um apartamento mais antigo, antes de 2013, os valores do IPTU serão mais baratos do que os valores dos novos condomínios criados a partir de 2013. Isso é um desestímulo à construção, inibe novos negócios, inibe que as pessoas queiram comprar novos empreendimentos. Além disso, nós temos problemas relacionados ao ITIV, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é o imposto que nós pagamos quando se realiza uma compra e venda. E no caso de um imóvel, você paga o ITIV aqui em Salvador sobre o valor venal, que é o valor estipulado pela prefeitura de quanto vale o seu imóvel. Só que o 3% ainda? 3%? O Superior Tribunal de Justiça definiu que o ITIV tem que ser cobrado sobre o valor real da transação jurídica, ou seja, comprou e vendeu o imóvel por 100 mil, você vai pagar um percentual sobre 100 mil, não sobre o valor venal, que muitas vezes está lá na prefeitura no cadastro, 150 mil, 200 mil, ou seja, a pessoa está pagando mais. Além disso, nós temos problemas relacionados à cobrança do ISS, pouco inteligente em muitos aspectos, vários setores da economia têm reclamado. Temos questões de taxas, da demora para a concessão de alvarás. Então, tudo isso faz Salvador ser um ambiente hostil para novos negócios. A gente precisa enfrentar esse tema. Eu já pautei esse tema na casa. Na Câmara Municipal, eu tenho sido assim, bem recorrente nessa temática, porque eu acredito que enfrentar a questão tributária é um dos gargalos da cidade. Temos outros problemas, questão de logística, questão de qualificação profissional, a imensa desigualdade. Precisamos voltar a gerar renda, distribuir renda para poder canalizar também um mercado consumidor maior, inclusive sendo polo de atração de novas empresas. E precisamos ter uma política industrial para Salvador. Uma política industrial limpa, sustentável, que pode estimular a vinda de novos negócios voltados para a ciência, tecnologia e inovação. Não é tão simples, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos ter um plano integrado com a região metropolitana. Eu soube recentemente que nas reuniões existe um colegiado que coordena a região metropolitana. Salvador praticamente tem esvaziado esse espaço de deliberação de questões que têm a ver com toda a região. Por exemplo, temas de estradas, temas de energia, temas de abastecimento de água, saneamento básico, são temas que não envolvem só Salvador. O abastecimento de água de Salvador, por exemplo, nossas principais fontes de água passam por vários municípios, não ficam só em Salvador. Então a gente precisa discutir de maneira integrada, mas as últimas gestões da Prefeitura têm
abandonado esses espaços de diálogo com as demais cidades da região metropolitana. Isso é muito ruim para a cidade como um todo. Augusto Vasconcelos é professor, advogado, é sindicalista, é bancário, é representante de uma entidade muito forte aqui no estado da Bahia, que é o Sindicato dos Bancários, aliás, uma entidade forte nacionalmente, e também é vereador pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e é ouvidor-geral da Câmara. Está tratando aqui de temas que eu acho que a população precisa se inteirar, precisa tomar conta de alguns assuntos como o que você está tratando aqui. Esse da taxação, de impostos e também da população saber que o imposto tem que ser revertido em serviço público. A gente está pagando alguma coisa, o dinheiro é nosso, apenas está sendo gerido e está sendo mantido por autoridades que a gente mesmo escolheu. Um dos temas que eu vejo que você sempre volta, traz à tona, é a questão da saúde no ambiente de trabalho. Especificamente, podemos falar de bancários, mas podemos também levar para a saúde mental, para assédio moral, saúde psicológica, saúde física. Quais são as impressões que você tem, a começar pelo ambiente dos bancários, que passa por reformulações contínuas, é um ambiente em eterna transição assim, de mudanças tecnológicas. O que é que está acontecendo nesse segmento? As relações de trabalho no Brasil, elas se deterioraram muito nos últimos anos. Primeiro porque a aprovação da reforma trabalhista, da lei da terceirização e a própria reforma da Previdência acentuaram um grau maior de exploração em detrimento de valores de salários. A massa salarial do país caiu nos últimos anos, está se recuperando agora. Nós vivemos um processo de esvaziamento das negociações coletivas e isso tudo tem impacto no poder de compra das famílias, porque as negociações elas se relacionam diretamente com a distribuição de renda. Quando os trabalhadores conquistam aumentos salariais, melhoram condições de trabalho. Um outro elemento é que a ameaça do desemprego se intensificou, as novas relações de trabalho baseadas no que se denomina de uberização das relações de trabalho, onde você não tem vínculos, onde você está trabalhando de maneira intermitente, com poucas jornadas de trabalho, ou seja, ganhando pouco e suscetível a não ter mais aquela renda a qualquer momento. Tudo isso vai gerando uma insegurança e isso abala também, evidentemente, o ambiente físico e psíquico. E é evidente que os trabalhadores, muitas vezes, acabam sofrendo com o adoecimento mental. Esse é um dos grandes problemas que temos na atualidade, que, associado com a cobrança excessiva por resultados, com a ameaça constante da perda de oportunidades de trabalho, com a pressão por metas, tudo isso somado tem gerado síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout, ansiedade. Cada vez mais pessoas estão tomando remédio controlado. No setor bancário, isso se intensifica, porque é um setor muito competitivo, que cobra muito dos funcionários, que tem uma pressão exacerbada, gera uma competitividade extrema entre os próprios bancários e bancárias. Então, é um ambiente de muita pressão e nós temos hoje um índice alarmante de 40% dos bancários e bancárias tomando remédio controlado, de acordo com a última pesquisa que o Sindicato dos Bancários realizou, para poder ir ao trabalho. De cada 10 bancários, pelo menos 4 tomaram remédio controlado nos últimos 12 meses. Isso é inaceitável. Nós estamos indo para o trabalho e indo para o hospício. Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais, né? Porque o trabalho, ele é o segmento que passamos maior parte das nossas horas. Né? A gente passa mais horas no trabalho do que com a nossa família. Então, se esse ambiente não é saudável, se esse ambiente não é acolhedor, se não é um ambiente colaborativo, as pessoas entram em colapso. O que acontece? Lesão por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e o adoecimento psíquico, que é um dos graves problemas que temos. Para enfrentar essa questão, nós temos lutado pela aprovação de alguns projetos de lei. Dentro do Congresso Nacional tem um PL, que é o 3.588, do deputado federal Alexandre Padilha, do PT. Ele propõe que surja uma norma regulamentadora no Ministério do Trabalho tratando da gestão de riscos psicossociais. Porque eu acredito que a legislação avançou muito no enfrentamento às lesões por esforço repetitivo. Tem muita coisa por avançar, mas é verdade que nós conquistamos alguns direitos e avançamos. Mas no que tange ao adoecimento psíquico, temos um longo caminho a percorrer e é necessário enfrentar essa questão. Não é um problema só do Brasil, é um problema que existe em variados países do mundo, mas que no Brasil, em razão da precarização da mão de obra que se intensificou nos últimos anos,
com as leis que eu citei, reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei da terceirização, isso tudo tem gerado uma espiral de adoecimento e nós precisamos enfrentar essa questão, porque ninguém merece ir ao trabalho e voltar doente. Eu estou conversando com Augusto Vasconcelos e ele também tem como uma das missões no trabalho parlamentar, no mandato, a valorização da pessoa com deficiência, garantia de direitos, de benefícios que são constitucionais para as pessoas com deficiência. E você também é autor de um projeto de lei que instituiu o Dia Municipal do Esporte, do Paradesporto, do atleta do Paradesporto. Me fala aí, se a gente está conseguindo respeitar bem as pessoas com deficiência, se a cidade, por exemplo, tem uma acessibilidade, se a gente consegue dar uma qualidade de vida para as pessoas com deficiência. A luta por acessibilidade e inclusão tem sido uma das marcas principais do nosso mandato. Eu já apresentei alguns projetos de lei, um deles foi esse que você citou, aprovado na Câmara Municipal e que virou lei, sancionado pelo prefeito, que instituiu o dia 22 de setembro como o Dia Municipal dos Atletas do Paradesporto. Não é apenas uma data comemorativa, mas é uma data de afirmação e de luta por políticas públicas para que a gente possa, através do esporte, promover mais inclusão e mais oportunidades para esses atletas do paradesporto que orgulham o nosso país nas Paralimpíadas, mas a gente precisa pensar no esporte desde a iniciação esportiva, o esporte na escola, passando pelo alto rendimento, e o Dia Municipal dos Atletas do Paradesporto ele vem ao encontro dessa ideia. Mas eu apresentei projetos voltados à comunidade surda, que trata da questão da Libras, do aperfeiçoamento da atual lei da língua brasileira de sinais aqui no município de Salvador. Apresentei projetos relacionados ao Braille, fui relator agora recentemente de um projeto para emissão de certificados para pessoas que têm deficiência visual e que têm seus certificados emitidos em Braille, que é uma questão simples, é um projeto da vereadora Roberta Caires, eu tive a chance de ser relator. Atuamos para que a cidade seja mais acolhedora no sentido físico mesmo, com acessibilidade nas calçadas, com acolhimento no transporte público, nas unidades de saúde. Eu tenho batalhado muito por essa questão, já é uma pauta que o nosso mandato tem uma vinculação muito forte. Eu sou pai de uma criança, com deficiência, meu filho tem síndrome de Down e tenho, assim, pautas relacionadas não só à síndrome de Down, à cardiopatia congênita, entre outras doenças. Eu acredito muito que projetos de lei como esses, projetos também do Executivo, que possam valorizar, estimular, oportunizar e garantir o acesso a direitos, eles são fundamentais. Avançamos nos últimos anos com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas ainda temos muitas coisas a avançar, porque a sociedade ainda tem marcas de preconceito, de exclusão. Olha o mercado de trabalho, quantas pessoas com deficiência têm espaço no mercado de trabalho. Foi necessário aprovar a lei de cotas, que é a Lei 8.213 de 91, que assegura mais oportunidades com um percentual de vagas nas empresas, oportunidades de trabalho, mas ainda temos um caminho ainda a percorrer para que a gente possa ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então tá aí, o baiano, o soteropolitano que por acaso tem alguma deficiência, que precise de um olhar afetuoso, tem lá na Câmara um vereador, o ouvidor, por sinal, tem lá uma pessoa que é empática a todas essas demandas dos muitos baianos que têm deficiência, praticamente 10% da população, se somos 15 milhões, mais de 1,5 milhão de baianos podem ter algum tipo de deficiência. Eu quero, antes de encerrar, trazer com você um assunto que vai virar um funil, vai se intensificar nas próximas semanas, meses, que é uma possível privatização da Bahiagás. E a Bahiagás é importante a gente mencionar que no início da Bahiagás, ainda quando era uma coisa assim meio pioneira, precursora, eram 1.000, 2.000 clientes e agora ultrapassou 70 mil clientes e parece que quando a coisa está indo bem, a solução é privatizar. A solução é privatizar a Bahiagás? É evidente que não, a Bahiagás é uma empresa rentável, importante para o desenvolvimento do estado da Bahia, que cresceu bastante sua carteira de clientes, mas também levou o desenvolvimento para o interior do estado, com a construção de novos gasodutos. Por que é importante a Bahiagás ter maior parte do seu controle acionário nas mãos do governo da Bahia? Porque quando um governo controla uma empresa, ele tem que ter a preocupação com resultados econômicos, é verdade, e a Bahiagás tem preocupação com isso, mas ele precisa também
ter preocupação com resultados sociais. Nós não podemos apenas ter a lógica do lucro na implementação de um projeto de levar gás natural para as diversas comunidades. Eu fico imaginando uma empresa privada faria os investimentos que a Bahiagás tem feito nos últimos anos, muitas vezes um investimento que vai demorar anos para ter um retorno econômico, mas que é fundamental para você dinamizar a economia em diversas regiões do estado. Você descentralizar a produção industrial. Se não tivesse uma empresa como a Bahiagás, por exemplo, provavelmente não existiria polo petroquímico. Quem é que fez os investimentos para ampliação da capacidade da oferta de gás? Quem fez pesquisa? Quem se dedicou a produzir a infraestrutura? Foi um corpo técnico de funcionários permanente, aprovados em concurso, que fazem parte de uma das empresas mais eficientes na distribuição de gás natural do país. A Bahiagás é a segunda maior empresa do ramo, é a primeira do Nordeste, tem tido êxitos importantes em diversos setores, inclusive apoiando a cultura, o esporte, tendo um olhar atencioso para políticas sociais e gerando lucro. Parte desses lucros retornam em dividendos para o próprio governo. Vale dizer que recentemente a Bahiagás adquiriu um percentual de ações de uma empresa que também, porque é uma sociedade de economia mista, uma parte do capital pertence ao Estado, outra parte pertence a empresas privadas e acionistas, pessoas físicas. Uma parte dessas ações foi adquirida pela Bahiagás nos últimos anos, o governo adquiriu essas ações e em pouquíssimo tempo, em meses, aqueles ativos já estavam dando retorno de quase 20%, ou seja, em poucos anos, o investimento se paga. Então, a quem interessa destruir uma empresa como essa? Eu acredito muito que o governador Jerônimo não vai fazer isso. Fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa recentemente, onde foi unânime a opinião dos parlamentares, dos pesquisadores, das pessoas que atuam no governo. Os funcionários estiveram lá bastante mobilizados, debatendo essa temática, e eu faço parte desse movimento que luta contra a privatização da Bahiagás. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas é importante a gente fazer esse diálogo para que as pessoas entendam a importância de ter uma empresa estatal como essa para fazer o que a gente denomina de atuação cruzada, quer dizer, você vai atuar em áreas que não dão tanta rentabilidade para compensar uma atividade social, mas que em outras áreas que são mais rentáveis, você compensa fazendo esse pagamento das contas e garantindo sustentabilidade financeira e social, porque a Bahiagás, ela é dos baianos e das baianas. Aí, Augusto, o leigo que está nos vendo agora vai fazer... Pablo, pergunte a Augusto Vasconcelos o seguinte. Ele é aliado, o PCdoB é aliado do governador Jerônimo Rodrigues. Essa suposta proposta de privatização é do governo do PT, que é aliado do PCdoB. Por que é que eles que têm um diálogo, uma conversa, e Augusto Vasconcelos, está tão certo de que seria um erro privatizar a Bahiagás? Por que é que chega nesse ponto de virar uma discussão pública para algo que, por exemplo, você está tão convicto de que seria prejudicial para o povo baiano? Nós fazemos parte de um governo de coalizão que tem diversas opiniões que circulam dentro e fora. Há interesses muito poderosos no intuito de adquirir ações, quem não quer comprar ações que dão uma alta rentabilidade, como é o caso da Bahiagás. Então nós estamos fazendo esse debate, é bom até que ele surja publicamente, para não ficar só nos bastidores, e que as pessoas entendam, discutam. Isso vale também para debatermos em Embasa, debatermos outras empresas, para que a gente possa pensar serviços públicos que sejam eficientes, mas ao mesmo tempo que tenham um olhar social, um olhar de busca de dinamismo econômico. E eu fico imaginando se a Bahiagás foi entregue para uma empresa privada, se ela faria todos os investimentos que ela tem feito nos últimos anos. O governador tem dito que não pretende privatizar, então isso é importante. Os secretários, inclusive o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, que é ex-presidente da Bahiagás, o Davidson Magalhães, fez um grande trabalho na Bahiagás, declarou publicamente na audiência que no âmbito do governo não tem tido uma discussão de privatização. O que houve foi a publicação de um edital para estudos em torno dessa possibilidade. É evidente que para nós já é muito ruim a publicação desse edital, porque se alguém vai estudar, tem uma preocupação pairando no ar. Mas eu confio que com esta mobilização, com os dados que estão sendo apresentados e com a necessidade de preservar a Bahiagás como patrimônio dos baianos e das baianas, esse assunto vai ser sepultado e a gente vai, ao contrário, estimular
ampliar os investimentos e colocar a Bahia Gás para crescer, para chegar em todas as regiões do estado, porque das fontes energéticas que ainda têm relação com combustível fóssil, né? O gás natural ainda é o menos poluente. Então é importante que a gente estimule nessa transição energética a utilização desse tipo de energia e seria importante que a Bahia Gás ela continue com o seu papel público e garantindo que ela esteja a serviço de um projeto de desenvolvimento. No mínimo, um debate como esse, quando é suscitado diante da opinião pública, faz com que todos nós conheçamos mais e melhor qual é esse trabalho e, consequentemente, a gente possa valorizar tudo que tem sido feito. Conversei aqui com Augusto Vasconcelos, vereador do PCdoB, falou sobre temas da cidade, falou sobre temas do trabalho, falou sobre temas de emprego e agradeço, sempre que você vem aqui a gente aprende um pouco mais, Augusto, agradeço a sua presença, bom trabalho como vereador e como ouvidor. Que agradeço, Pablo, obrigado aí para toda a equipe aqui da TV Aratu. É muito importante, pessoal, valorizar esse tipo de programa. Poucos programas abrem espaço para discutir a política, a economia e esses temas de uma maneira mais ampla, permitindo o contraditório, as diversas opiniões. Democracia se constrói assim, com diálogo, com participação e com aprofundamento dos temas. Então, parabéns à linha de frente. Legal, gostamos desse tipo de homenagem, digamos assim. Eu acho que é um método que a Aratu tem de dar uma contrapartida para a sociedade, já que a sociedade oferece tanto para o Grupo Aratu. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a Augusto Vasconcelos e deixando claro que no próximo encontro do Linha de Frente, a gente volta a debater temas importantes para a Bahia e para a nossa capital. Um abraço a todos e até o próximo encontro.